Ei, espero que tenha feito as medidas e anotado no seu planner. Vamos começar o desafio abordando o assunto nutrição. E o desafio será só beber café com açúcar, comer pizza no café da manhã e parar de comer fruta. Mas você poderá beber suco de frutas todos os dias. Você deveria ver a sua expressão ao ouvir isso. A expressão do pessoal aqui no estúdio foi assustadora. Por que você se assustou? Será que é porque você sabe que o que eu falei vai contra seu conhecimento do que é saudável? Sim, percebeu? Você sabe se alimentar bem. Às vezes, a gente apenas complica as coisas, pensando que é tudo ou nada. Estou de dieta ou não estou de dieta? O que nos faz ter mudanças sustentadas é como nos sentimos melhores rapidamente. Mas não é tudo ou nada. Se você deslizou um dia, ok, reinicia neste mesmo dia, não amanhã ou na próxima segunda-feira. Lembre-se, você tem que se sentir livre e no controle, porque conhecimento você já tem. Se Deus falou não coma maçã e sabemos que isso não aconteceu e era Deus que estava falando, quem sou eu para te dizer o que comer? Sabemos que nós não respondemos às regras, mas sim às razões das regras. Então, vamos para o nosso desafio dessa semana. Prometo que agora eu estarei falando sério. Pense sobre os órgãos vitais que temos. Aqueles que sem a gente não iria sobreviver. Pensou? Excelente. Você provavelmente pensou sobre seu coração, pulmão, cérebro. Mas alguém pensou, o meu pâncreas? Eu não consigo viver sem o meu pâncreas? Eu assumo que não, né? Dentro do pâncreas há um pequeno aglomerado de células chamadas células beta, do tamanho tipo de 2 amendoins. Bem, essas células que nos dão a vida de uma forma surpreendente não recebem tanta atenção. Mas se elas não estiverem bem, na ausência de uma intervenção médica, você literalmente morreria dentro de algumas semanas. Essa é a importância de suas células beta. Você morreria. Veja como elas funcionam. Sempre que você come açúcar, como quando adiciona no seu café o açúcar, ou quando come doces ou carboidratos altamente refinados, como pão branco e massas, este açúcar circula no seu sangue da cabeça aos pés, por todo o seu corpo. Mas as células betas são os guardas da segurança para o seu sangue. E assim que elas veem essa onda de açúcar, elas soam o alarme e chamam uma equipe de caminhões com caçambas para transportar todo aquele açúcar. Bem, estes caminhões são chamados de insulina. E o trabalho da insulina é pegar todo esse açúcar do sangue e alimentar seu fígado, músculos ou armazenar como gordura. Porque você não quer todo aquele excesso de açúcar no sangue. Isso parece bem inocente, certo? Mas eis o problema. Milhões e milhões de pessoas hoje estão sobrecarregando esses caminhões. E este excesso de trabalho em suas células beta não acontece apenas com alimentos óbvios, como bolo e sorvete. Mas também acontece com alimentos com carboidratos altamente refinados, como iogurte e granola, pão, massas, álcool, mesmo quando usado com moderação. Sempre que você come esses alimentos, suas células beta soam os alarmes para produzir mais insulina. E isso pode ser assustador, porque como tudo que é usado em demasia, como carros, a roupas, as peças eventualmente se desgastam, levando ao esgotamento das células beta. Esse é outro nome para pré-diabetes ou diabetes do tipo 2, que você realmente não quer ter. O esgotamento de células beta pode acontecer com qualquer pessoa e tem muito a ver com suas escolhas alimentares. À medida que suas células beta enfraquecem ao longo dos anos, o nível de açúcar no sangue começa a subir
para um nível perigoso, talvez até sem você perceber. Se as células beta ficarem muito fracas e você não as recuperar, ou seja, não mudar a sua alimentação, você provavelmente precisará tomar injeções de insulina todos os dias pelo resto de sua vida para se manter vivo. Mas a boa notícia é que reverter o esgotamento das células beta é totalmente possível, apenas com alguns pequenos ajustes na sua alimentação e mudanças no estilo de vida, especialmente quando estiver no início. Você sabia que uma pessoa com diabetes, tanto do tipo 1 ou do tipo 2, quando come açúcar, o nível de açúcar no sangue dispara e elas se sentem horríveis? Podem ter dores de cabeça, ficam mal-humoradas, irritadas e sonolentas. Se você conhece alguém, pergunte a essa pessoa. Nós temos sorte de ter as células beta, ainda mais no nosso ambiente de trabalho, né? Como eu já disse, a boa notícia é que salvar as suas células beta está inteiramente em suas mãos. Então, quando você come açúcar, você pode sentir imediatamente uma onda de energia e se sentir bem. Mas a realidade é que em 1 ou 2 horas depois, se você prestar atenção, você provavelmente vai se sentir literalmente mal. Você pode não conseguir se concentrar, você pode querer tirar uma soneca, ou você pode querer comer mais açúcar. Se continuarmos fazendo isso ao longo da vida, as células betas ficarão fracas. O nível de açúcar no sangue começa a subir lentamente e, com o tempo, o açúcar elevado no sangue causa doenças cardíacas, insuficiência renal, derrames, gangrena, que é a morte do tecido do corpo, cegueira, Alzheimer, que você sabia que hoje é conhecido como diabetes do tipo 3, pode causar também amputação de membros inferiores, depressão, comportamento violento e muito mais. A quantidade de mortes causada pelo açúcar, todas essas aflições combinadas, leva a mais mortes do que acidentes de trânsito. Imagine isso. Senhoras e senhores, no ritmo que consumimos hoje, o açúcar tornou-se uma sentença de morte gradual. Mas a boa notícia é, como eu disse, isso é algo que temos controle. Eu tive uma paciente uma vez, na verdade não foi uma paciente nem uma vez que ouvi a mesma história, mas vou te contar sobre esta em específico. Vamos chamar ela de Clara. Ela chegou para mim reclamando de falta de energia, um cansaço bem extremo. Ela pensava que algo estava errado com ela. Ela dizia, eu tô cansada o tempo todo. Eu me sinto bem pela manhã, mas depois eu me arrasto e não consigo me concentrar. E fico mal-humorada. Alguma coisa está errado comigo. Será que eu tenho problema na tireoide? Eu tenho um tumor cerebral? É por isso que não consigo pensar direito? Eu disse, claro, você devia procurar um médico para fazer alguns exames. Mas antes, eu só quero te perguntar, o que você come no café da manhã? E ela disse, bem, eu tomo meu café. Eu interrompi e perguntei, com açúcar? Ela respondeu sim, cruz credo em café amargo. E falou que bebe ele todos os dias com pão de sal e manteiga. Somos de Minas, é assim que chamamos o pão francês. Então eu disse, antes de fazer todos os testes caros que o médico vai te pedir, por que você não começa o dia com alguma fonte de proteína? Vamos comer ovos no café da manhã? Quando você começar o dia com um nível de açúcar no sangue equilibrado, eu acho que sua energia vai ficar muito melhor. Apenas dizendo. 2 semanas depois, recebo uma mensagem de áudio dela falando, não há nada de errado comigo, eu me sinto ótima, estou tomando proteína do whey no café da manhã e todo mundo está tipo, o que você fez? Você está tão feliz agora? Mudar sua vida pode ser tão simples, não precisa ser complicado. Mas eu entendo, é tão fácil cair nas armadilhas pela indústria de alimentos processados de 1,5 trilhão de dólares hoje. Eles rotulam tanto os alimentos ricos em açúcar como saudáveis. Iogurtes, tanta variedade de morango com flocos de coco, eles têm mais açúcar se for comparar ml por ml do que a Coca-Cola. Os adolescentes estão bebendo menos refrigerante hoje,
mas eles o substituíram por bebidas esportivas e bebidas energéticas. Essas bebidas estão sendo vergonhosamente consideradas saudáveis. No entanto, eles são uma parte fundamental da epidemia de obesidade que está se espalhando hoje. Massas e cervejas, pizza e cerveja, massas e pão, é o mesmo efeito. Se nossos hábitos alimentares não mudarem nas próximas décadas, 1 em cada 3 pessoas terá diabetes. Isso significa que provavelmente será alguém que você conhece e ama, ou pode ser você. Mas a solução é simples. Precisamos comer menos açúcar. Agora, eu tenho que admitir que eu amo aqueles cookies, sabe? Então, eu não estou falando de nunca mais comer açúcar. Vamos ser realistas aqui, certo? Vamos seguir o princípio 80-20. 80% do tempo, mantenha sua alimentação com escolhas saudáveis e depois coloque o açúcar nos 20%. Coloque aqui os alimentos com carboidratos altamente processados. O açúcar nunca vai fazer você se sentir melhor. Olhe para a Clara. Então eu te pergunto, você gostaria de ter mais energia? Você gostaria de ter menos ansiedade? Uma memória melhor? Um foco melhor naquela atividade de risco? Mais produtividade? Uma pele melhor? Dormir melhor? Reduzir o açúcar e os carboidratos altamente processados da sua dieta poderia mudar sua vida. Mas quando você quer fazer uma grande mudança em sua vida, você tem que começar com pequenos passos. Isso é tudo que você precisa. Então, o desafio que se inicia hoje possui 2 partes. Nessa semana, focaremos no desafio da parte número 1, que é: inicie o dia com um café da manhã balanceado. E como sabemos como é o café da manhã da maioria dos brasileiros, pão, manteiga e café com açúcar, vou te falar que esse desafio pode se resumir em ter um café da manhã rico em proteína, um pouquinho diferente do tradicional. Não estou te pedindo muito essa semana, apenas te desafio a incluir alguma fonte rica em proteína, como ovos ou proteína em pó, como whey ou queijo com baixo teor de gordura. Talvez até um iogurte grego sem adição de açúcar e por aí. No nosso planner, você terá algumas opções, ou consulte um nutricionista para te ajudar a ter sucesso nesse desafio. Estarei disponível nos grupos também. O café da manhã é definido como a primeira refeição do dia. Então, não precisa comer algo assim que você levantar. Apenas garanta que a primeira refeição que você for comer naquele dia tenha uma boa quantidade de proteína. Comece o seu dia com um nível de açúcar no sangue equilibrado, para dar ao seu corpo essa energia equilibrada. Mas além disso, ao consumir um café da manhã rico em proteína, você estará ajudando os músculos do seu corpo. E músculo não é apenas fitness ou corpo bonito. Músculo significa longevidade. Então vamos lá! Seu primeiro desafio que se inicia hoje é se preparar para que amanhã a sua primeira refeição seja rica em proteína. Você consegue!